poderiam utilizar tecnologia para que elas pudessem ter uma performance maior. Só no último ano a gente tirou aí praticamente 300 milhões de reais de custos. Tem né? muito dinheiro na mesa, né? A reforma tributária, ela vem para simplificar em praticamente 2 grandes tributos. Vai ser tudo baseado em nota, o governo vai controlar, você vendeu, vendeu. Tá bom, mas além de vender, você pagou? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Co-Foundcast, gente. Hoje estou aqui com um convidado muito especial, Rafael Schroeder, diretor da Becomex, para fazer um episódio que a gente vai conversar sobre reforma tributária e o impacto no comércio exterior. Uma temática que eu acho que, se você não está atento, senhor empresário, deveria estar, porque vai mexer bastante com o seu negócio. Mas quero que o Rafa se apresente, já tô chamando de Rafa, né, gente? Quero que o Rafa se apresente e fale também um pouco sobre você, sobre a Becomex aí, para os nossos ouvintes. Legal, obrigado, Deia, primeiramente, né, queria agradecer pelo convite, né, para mim é um prazer estar participando desse podcast com vocês e com essa missão que vocês têm, né, de trazer conteúdo relevante de uma forma mais simples para as pessoas poderem entenderem, né. Então, né, bom, me apresentando um pouquinho, meu nome é Rafael, eu sou o responsável pelo time de produto da Becomex, né. A Becomex é uma empresa, né, de tecnologia e consultoria. O nosso grande foco é trabalhar com as grandes indústrias, né, que atuam aqui no Brasil. Até a gente olha muito sobre esse contexto, assim, que a indústria pode ser brasileira ou ela pode ser multinacional. Mas o grande desafio que a gente vem trabalhar é fazer com que as empresas consigam se manter aqui e prosperar no Brasil, né? A gente sabe que tem uma série de aspectos que fazem com que uma empresa no Brasil não seja tão competitiva. Não é à toa que a gente ouve falar bastante, né, de a gente perder plantas para outros lugares. E a Becomex nasceu justamente em cima dessas dores, né? A gente fala muito desse conceito, né, de dores que a indústria tem, e em cima dessas dores que a gente veio cada vez mais trabalhando, principalmente com um modelo de consultoria, para que a gente pudesse fazer essas empresas ficarem mais competitivas. E isso levou cada vez mais para que a gente tivesse uma plataforma tecnológica, né, visando fazer essas indústrias serem mais produtivas, né? Então, a gente até tem a nossa missão, né, a nossa grande inspiração dentro da Becomex, que é fazer com que transformar as indústrias e suas cadeias produtivas através de tecnologia, né, e pessoas. Então, é isso que a gente tem buscado trazer, e a reforma tributária, de novo, vai exigir muito, né, das indústrias, né? Então, te agradeço aí por ter me convidado e vamos tentar fazer com que esse tema tão complexo seja mais simples, né? É isso mesmo. Então, aí já temos um paralelo muito importante entre a Becomex e a CoFound, né? Nós compartilhamos do propósito de ajudar a desenvolver os negócios e impulsionar as pessoas também. Conhecimento é a base. Eu acho que a partir do momento que você começa a entender um pouquinho melhor, não precisa ser profundamente, mas entender que aquilo pode te ajudar, a gente já está cumprindo a nossa missão. E a temática hoje, ela é uma temática um pouco complexa, mas assim, gente, falando de mercado, falando de crescimento e das cadeias produtivas, que nem o Rafa falou, tá diretamente relacionado. E aí, eu conheço a Becomex, né? Eles são nossos clientes, então eu vou puxar um pouquinho ali a nossa conversa, começando aí do início, né, Rafa? Tu falou, né? Vocês começaram com consultoria para dar o suporte para as empresas, para elas conseguirem ser mais competitivas. Quais são os mecanismos que vocês utilizam hoje, né? Os regimes, etc e tal, para que as empresas que, né, cumprem com esses critérios possam usufruir desse benefício que, no final das contas, é caixa, né? Tu consegue trazer dinheiro para a empresa. Dinheiro, então, perfeito. Explica um pouquinho melhor para o pessoal entender isso. Não, legal. Bom, daí, assim, acho que eu vou talvez começar um pouquinho falando de como a Becomex começou, né? Tá. Acho que pode dar um gancho bem interessante, assim. A Becomex, ela vai fazer 19 anos esse ano, né? Fez agora há pouco, a gente, né, teve a comemoração, enfim. E a gente começou lá em 2007, principalmente onde a gente foi chamado por algumas indústrias. A gente fazia muito esse trabalho de implantação de sistemas de comércio exterior, e a gente viu que as empresas tinham uma dificuldade muito grande em conseguir atender um requisito que é o seguinte, né, Deia? No comércio exterior existe uma premissa, né? É claro que tem alguns países que vêm subverter essa ordem, mas qual é o padrão? O padrão é que ninguém deveria exportar imposto. Por quê? Porque se todo mundo quer exportar, né? Quando eu exporto, eu amplio o mercado para além do PIB do país, eu troco moedas, principalmente se eu faço exportação, eu tenho dinheiro em moeda forte, então todo mundo quer exportar, né? E aí eu falei que tem alguns países que subvertem, porque tem gente que taxa exportação, né? Principalmente se eu tenho algo muito diferenciado, uma commodity que todo mundo precisa, eu posso colocar uma taxa lá na exportação. Mas por padrão, ninguém quer cobrar imposto na exportação. Então, Deia, dentro desse contexto existem o que nós chamamos de regimes especiais. O que é um regime especial? É uma empresa, por exemplo, que está no Brasil fabricando, por exemplo, um veículo, né? Essa empresa, ela pode exportar esse veículo e ela pode pegar tudo que ela vai usar na fabricação desse veículo e ela pode deixar de pagar um imposto,
né? Isso são os regimes especiais, né? Principalmente regimes como o drawback, por exemplo, né? O drawback é um regime que ele permite você fazer isso. E o que a gente viu de uma grande dor lá atrás? Muitas empresas começaram lá em 2007 a ser autuadas pelo fisco, onde o fisco falou, olha, você me disse aqui que você exportou 100 veículos, mas eu vi que você deixou de pagar imposto proporcional a 200 veículos aqui na tua compra. E aí o fisco falou, olha, eu preciso que você pague esse imposto. E no início a gente foi contratado para colocar ordem na casa, né? Então a gente começou a fazer projetos de regularização. À medida que a gente começou a fazer projetos para arrumar a casa dos clientes e evitar que eles tivessem esse problema, nós encontramos outra oportunidade, que é a maior parte das empresas não fazia isso que aconteceu com essa empresa de ele fazer o dobro do que ele exportava. A maior parte das empresas fazia 30%, 40% do que podia. Então a gente viu oportunidades, principalmente utilizando tecnologia. Boa parte dos fundadores da Bicomex são de tecnologia e utilizando na época algoritmos, né? Nem se falava em IA, machine learning, nada, né? Fazendo algoritmos, a gente viu que as indústrias poderiam utilizar tecnologia para que elas pudessem ter uma performance maior. E aí foi interessante porque boa parte do movimento que a gente fez lá atrás foi fazendo com que essas grandes multinacionais apostassem em nós através de um modelo de taxa de sucesso. Então, foi muito vantajoso para as indústrias nesse momento, por quê? Porque boa parte do nosso projeto era no risco. Se a gente não incrementasse a performance, a empresa não pagaria nada. Mas à medida que as empresas conseguiram cada vez mais pagar menos imposto de importação, principalmente do que elas importavam e que sairia no produto exportado, a gente começou a estabelecer uma relação de confiança com os grandes exportadores. Então a Bricomex cresceu muito nesse modelo de empresas muito grandes no Brasil, né? E essa demanda começou a aparecer também nas empresas menores. Então a gente começou também a atender empresas menores. E o grande salto da Bricomex nesse momento também foi quando a gente viu que a mesma legislação que eu aplico para uma empresa que exporta e ela consegue tirar o imposto de tudo que ela compra, que isso poderia ser feito em cadeia. Então, a gente começou a estruturar lá em 2012, 2013, um projeto que demorou anos para sair do ar, porque tinha travas sistêmicas do governo, tinha travas nas empresas, mas nós desenvolvemos um projeto que nós chamamos de drawback intermediário, onde a gente conseguiu, através de tecnologia, juntar tudo que é exportado pelas grandes empresas e a gente conseguiu lastrear até a compra dos fornecedores Tier 1 e até Tier 2. Olha só. Então é um projeto que nós chamamos de colaboração, que usa muita tecnologia, onde todos ganham. Os fornecedores conectados com os exportadores, a gente consegue lastrear o que é importado de um lado e exportado do outro. Então essa colaboração, a gente acabou virando um broker dessa operação, por quê? Porque é claro que ninguém quer compartilhar a estrutura de custeio, ninguém quer compartilhar dados confidenciais, mas esse foi um projeto, né, que só no último ano a gente tirou aí praticamente 300 milhões de reais de custo, né? Então, até agora, a gente tem um número que a Bicomex já tirou mais de 15 bilhões, né, de custo, né, em toda a nossa história, que seria exportado com imposto. Então, é algo que acaba trazendo muita competitividade para as empresas. Vou destacar algumas coisas que o Rafael falou que eu acho que é bem importante. Primeiro, tem muito dinheiro na mesa, né, Rafael? Sim, sempre tem. E são várias formas e mecanismos que são mecanismos, né, legais, né? A gente não tá falando de nada que é ilegal, é mecanismos legais, mas que a Bicomex, através da tecnologia que desenvolveu, consegue cruzar esses dados, né, e avaliar essas situações para gerar essa performance. E quando ele fala performance, ele tá falando de caixa, gente, porque depois esse dinheiro volta, né, ou você deixa de pagar esse imposto, então, enfim, você tá de fato sendo mais competitivo como empresa. E aí, conectando outra coisa que o Rafa trouxe também. Eles começaram já com as grandonas, né, as multinacionais, as mais complexas, que é o cenário, né, mais difícil, vamos dizer assim. Mas essa mesma regra é a regra para qualquer um, né, não importa onde é que você tá. E aí, agora, né, ao longo desses últimos anos, começou a entender e levar isso para as outras etapas da cadeia aí produtiva da exportação. Então, existe ainda muita gente que não tá fazendo uso desses benefícios, né? E aí ele falou bastante de drawback, mas tem outros, né, Tem Rafael? outros benefícios. E aí eu queria que tu trouxesse um pouquinho mais quais outros tem, que você vê que tem um potencial no mercado que o pessoal ainda não tá olhando, que poderia estar mais atento. E outra pergunta que eu queria fazer pra ti é assim, isso é só pra cadeia automotiva? Não. Ou outras cadeias também podem fazer? Eu sei que vocês, né, abraçam e são especialistas e cresceram na cadeia automotiva, mas trabalham em outros mercados também. Então trazer um pouquinho também dessa visão de outros mercados que podem fazer benefício. Ah, legal. Bom, então, acho que pegando até o primeiro, né, ideia que você colocou, acho que nós temos, né, uma série de benefícios que existem no Brasil, né? Eu até depois a gente vai falar um pouquinho de reforma tributária, né? Mas vai ser interessante porque eles vão ganhar um outro status de relevância, vai ser ainda mais, teremos ainda mais oportunidades, né? Então, hoje a gente acabou começando muito com o tema de drawback, né? Que é o regime que mais tinha força até esse momento. Uma das coisas que tem crescido muito também, em se tratando desse tipo de regimes, é o próprio RICOF.
Ricoff, né? O Ricoff, ele é um modelo que ele tem até um padrão meio que global, onde você consegue garantir que tudo que você está aplicando no que vai ser exportado, você consegue comprovar para o governo que você está realmente colocando na exportação e você isenta de impostos, né? Então, é um modelo diferente do drawback, ele é um modelo um pouco mais sistêmico, com uma rastreabilidade ainda maior. Ele sempre foi muito restrito para grandes indústrias, e principalmente as indústrias de eletrônicos lá atrás, quando a gente tinha Motorola, essas empresas LG aqui no Brasil fabricando smartphones. Então, elas foram as primeiras que operaram o que nós chamávamos de recofão. Então, tu tinha que fazer um grande investimento, pagar mais de R$1 milhão num software. Você tinha que fazer um projeto, acoplar, né? Colocar esse software lá conectado com o teu SAP. E aí, depois disso tudo, até a Receita Federal tinha uma VPN para entrar no teu sistema e ver se você não estava fazendo nada errado. Nossa, né? Fraco o projeto. Fraco o projeto, né? Então, a gente sabe que isso é restritivo. Praticamente só as grandes tinham isso. Mais ou menos em 2014, o governo lançou uma nova legislação que é o Ricoff SPED, né? Então, qual foi o objetivo do governo com o Ricoff SPED? Uma vez que agora no SPED fiscal, né, a gente tem praticamente todas as informações da empresa, a empresa já declara o que ela compra, o que ela vende, ela declara até o que ela produz, né, com o bloco K, sem entrar nessa parte técnica. O governo falou, dado que você está entregando isso para mim, eu permito com que você não precise fazer tudo aquilo. Você pode utilizar o próprio bloco K e aí você tem o benefício do Ricoff. Então, o que é interessante do Ricoff em relação ao drawback é que a empresa ela pode colocar no Ricoff o dobro do que ela exporta, não só o que ela vai exportar. Então, além de eu ter a redução de custo, exatamente do que eu vou exportar, eu ainda tenho um ganho de caixa nesse regime, né? Que é o dobro do que eu teria ainda, né, no custo, no sentido de que se só uma parte do que eu vou trazer no Ricoff eu vou destinar à exportação, tudo que eu ainda tiver que pagar imposto de 3, 4 meses depois, eu ainda tenho um grande ganho de caixa. Então, o Ricoff é um regime que ele vai ser muito importante na reforma tributária. Eu posso falar um pouquinho depois disso. Vamos falar sobre isso. Mas o objetivo da Receita Federal, quando lançou o programa, eu quero 1.000 empresas nesse regime. Né? Então, hoje, a gente deve ter, quando esse programa foi lançado, nós tínhamos lá atrás 40 empresas no Ricoff, e hoje a gente deve ter em torno aí de 180, 160, Nossa. Né? Nós da B-Commerce conseguimos levar 60 empresas para o Ricoff, né? E a nossa expectativa é que agora, com o novo status que ele vai ter com a reforma tributária, ele vá para mais de 1.000 empresas realmente. Então, a gente está fechado aí com a receita de fazer com que realmente tenhamos mais de 1.000, 2.000 indústrias utilizando esse regime e fazendo com que os produtos brasileiros sejam exportados, né? Isso é um ponto bem importante, né? Esse olhar para impulsionar a exportação, né? O que o Rafael está trazendo é o seguinte, nós estamos fechados porque a gente quer que a indústria brasileira seja mais competitiva e consiga exportar com precificação atraente para competir com o mercado internacional, o que é muito difícil se você não está fazendo uso desses benefícios. E aí, Rafael, acho que entramos num ponto que a gente não falou de outros mercados, mas aí, independente do mercado, né, tem vários segmentos que se aplica esses regimes, mas eu quero começar a entrar nessa questão de, caramba, né? Ano que vem começa a bendita da reforma. Tem muita gente que ainda nem olhou para isso, mas enfim, né? Quem tá olhando tá vendo o impacto que isso vai ter em margem e em caixa. E vem aquela preocupação. Antes eu usava um monte de benefício e conseguia ser competitivo, né? E agora, com a reforma, como é que fica isso? Qual que é a leitura de vocês? Vocês estão participando de discussões super relevantes, né? Desde o começo, né? Do que veio aí a ser a reforma e estão participando dessas pautas ativamente e construindo as soluções para poder manter esse propósito de tornar as indústrias cada vez mais competitivas para fazer a exportação. Então, traz a tua visão e o que vocês têm discutido e como as indústrias podem se beneficiar ainda mais, né, usando regimes adequados, se adaptando para poder estar bem preparado para a reforma tributária. Tá bom. Não, legal. Daí até respondendo uma pergunta que eu não tinha falado antes, né? Acho que o automotivo foi um dos primeiros que a gente fez esse trabalho. É um mercado que a gente acabou crescendo bastante, como você comentou, mas a gente há alguns anos também colocou na nossa mira levar esse mesmo tipo de projeto para o agronegócio. O agronegócio, ele é um, digamos, um segmento extremamente importante, né? Faz parte aí de quase 50% da balança comercial brasileira. Então, a gente tem toda uma indústria hoje no Brasil que importa fertilizantes, passa por cooperativas, né? Por produtores rurais e que depois temos exportadores. Então, o agro é um também segmento que a gente tem avançado bastante. E nesse modelo do Ricoff com a reforma vai avançar bastante também. O segmento de óleo e gás no Brasil, óleo e gás, energia, ele é muito forte.
forte. Então, nós temos uma série de explorações, né? Desde que a gente abriu um pouco mais o nosso mercado para além da Petrobras, para que a gente tenha várias empresas explorando as bacias que nós temos no Brasil, também energia termoelétrica, empresas até de energia eólica, que também utilizam regimes. Então, a gente tem alguns segmentos que são muito importantes, né? Seja ele de forma isolada ou seja em cadeia, como eu comentei, né? Então, acho que essa é para complementar essa parte dos segmentos. Falando agora da reforma, né, Deia? Eu acho que a reforma tributária, assim, a gente que está acompanhando esse mundo aqui das indústrias, né, a gente sabe que a gente está tendo duas grandes transformações. A primeira, a gente ainda está passando por ela, que o Brasil praticamente mudou todo o seu processo de importação, né? O Brasil tinha um processo de importação que basicamente foi levado para um sistema, o processo antigo, e que agora o governo redesenhou todo esse processo para que a gente tenha um processo de comércio exterior mais fluido. O grande objetivo é que a gente consiga ter, que a gente saia lá da rabeira dentre as empresas mais, dentre os países mais assim performáticos para importar e que a gente possa talvez ir lá para um top 30, um top 40. A gente está lá 100, cento e pouco, né? Entendi. Então, esse é o grande objetivo do novo processo de importação, demandou uma série de estruturações. E agora com a reforma tributária, é outra alteração, digamos, estrutural que a gente vai ter no Brasil, porque a gente comenta muito, né, desse custo Brasil, o quanto que o Brasil ele é difícil de ter competitividade para as empresas que estão aqui, né? Então, pegando alguns aspectos da reforma tributária, né, Déia? A gente sabe que hoje no modelo tributário brasileiro tem várias coisas, né? Eu vou tentar não espalhar demais, mas vou dar um exemplo, né? Hoje a gente tem um rol de tributos, PIS/COFINS, IPI, ICMS, ICMS-ST, DIFAL, enfim, é muito complexo. A reforma tributária, ela vem para simplificar em praticamente dois grandes tributos, né? A CBS, que vai substituir IPI e PIS/COFINS, que são os federais, e a IBS, que vai substituir o ICMS e vai substituir também o nosso INSS, né? Nós das empresas de serviço. E ainda vai ter o imposto seletivo, né? Que é aquele para quando tiver algo, eu quero moderar a indústria de cigarro, então eu coloco um tributo aqui, enfim. Então, o grande aspecto da gente poder simplificar dessa forma é porque alguns pontos que são objetivos da gente poder simplificar. A gente poder não ter mais tanto gasto para que a gente possa fazer a gestão desses tributos. Então, hoje, as empresas, né, até tem alguns elementos que a gente fala com algumas empresas que são nossos clientes, né? O cara compara, por exemplo, a minha área tributária no Brasil, 30 pessoas. A mesma área tributária lá no escritório da Dinamarca, 2 pessoas. Né? Então, isso daí cai no custo da competitividade. Fala muito, né? Isso daí não entra na margem bruta, né, Déia? Mas lá no custo de rateio, enfim, Sim. pesa para as indústrias. Então, tem esse custo de manter as obrigações, né? Além disso, né, Déia, hoje no Brasil, com esse rol de tributos e esse modelo federativo, que cada um pode fazer um benefício fiscal diferente aqui, ele faz com que no Brasil a gente tenha uma série de incentivos setoriais, e que às vezes eles são compostos por decisões que por trás tem que pela frente tem uma visão de desenvolver determinada região, mas que isso causa aquele efeito do perde-perde, né? Então, é como se a gente estivesse aqui competindo, né? Eu baixo. No fundo, o preço de todo mundo vai ser mais barato, né? Então, isso aconteceu muito, né? Então, Santa Catarina tem um TTD, né? Tem os tratamentos tributários diferenciados aqui, que traz muita indústria para cá, mas o cara produz em São Paulo. Então, o cara cria um modelo tributário para importar em Santa Catarina, produzir em São Paulo e distribuir no país inteiro. Então, isso entra no custo do Brasil. Tem uma piada que a gente faz que é assim, o Brasil, ele tem o carro 0 km mais rodado do mundo. Porque ele importa por Santa Catarina, manda para não sei aonde, vai para o Rio Grande do Sul para depois distribuir, né? Então ele roda alguns quilômetros para chegar no varejo lá para vender para o consumidor. Não acreditem naquele 0 km que tá lá no carro quando você compra, né? É verdade. Então, isso aí entra no custo do Brasil, né? Então, olha que interessante. Então, se as decisões não fossem baseadas em tributos? E se a decisão for baseada em qualidade de fornecimento, em qualidade de operação logística? Qual é o porto, né? Que vai me trazer uma capacidade de desembaraço mais rápida? Se a decisão fosse baseada nisso, a gente seria mais ou menos competitivo. Então, a reforma tributária tem esse viés também, né? E fora o viés de que todo mundo vai ter a mesma base de cálculo, eu não preciso tratar tão diferente quem é prestador de serviço de quem é indústria. Então, a reforma vem trazer essa grande mudança, né? E o grande ponto que a reforma vai trazer, Déia, é a questão do split payment. Mas eu não... Peraí, segura aí que esse negócio é complexo. Vamos quebrar em partes. Vou voltar aí umas casinhas ali, que eu acho que tu trouxe um ponto e eu gosto de destacar algumas coisas para o pessoal fixar. A reforma tem como missão, né? E aí eu não tô entrando no mérito de é boa ou é ruim, né? Mas é o que a gente... É o objetivo dela. É o objetivo dela. Você, de fato, nivelar as empresas, né? Ela vem com esse viés, tirar todos esses mecanismos que existiam setoriais e estaduais, para de fato eu poder avaliar qual é a minha melhor
opção de fornecedores, de toda a cadeia, e a minha eficiência também, né, porque às vezes Isso, eu mascaro ineficiência com com algum benefício com tributário. benefício, né. Então, para poder olhar e refletir. Mas aí eu queria, Rafa, você que atende vários clientes e acompanha bastante o mercado, o quanto as empresas, na tua visão, estão olhando isso dessa forma mesmo, assim, né, olhando a modelagem do negócio, né, e não tá preocupada com o cálculo do imposto lá, mas não tá olhando todo esse por trás, que agora vai ficar bem evidente, né, uma vez que eu não vou ter esses benefícios que estavam mascarando algumas coisas, né. Ah, eu diria a ideia que tu pegou num ponto chave, porque assim, né, como eu comentei, muitas empresas saíram de uma mudança no processo de importação, Uhum, tiveram que adaptar sistema, tiveram que adaptar processos, e aí o ponto principal para a reforma delas até então estava sendo tentar chegar nesse ano emitindo nota com as alíquotas de uhum, teste, né? uhum. Então, às vezes, a gente começava a conversar com empresários, com gestores, falar como é que tá a questão da reforma tributária? E aí o cara falava, ó, isso daí tá com a minha TI, posso ver como é que tá. Ele Aí, nem sabia, tipo, estava com a TI, estava com o tributário, sei lá, não isso. sei direito como é que tá. O Uhum, impacto disso para o negócio, se a empresa ia ficar mais lucrativa uhum, ou menos lucrativa, se a empresa ia demandar mais caixa ou não, uhum, isso tá começando a entrar um pouco mais nas conversas agora. uhum, Então, como isso está um pouco ainda longe, as empresas talvez, o grande receio que a gente tem, e é por isso que a gente tem buscado levar mais desse tema e mais de conhecimento da reforma e até fazer desenhos de cenários, né, usando tecnologia, usando data analytics, que é assim, ó, veja, olha o impacto da reforma para o teu negócio. Então a gente trabalhou muito esse ano, né, investindo em data, né, em IA, uhum, para a gente poder projetar o impacto da CBS para o negócio da empresa. Porque imagina assim, a empresa vai deixar entrar em 2027, onde o primeiro tributo já vai entrar no ar, que é o CBS, né, com quase 10% de alíquota. E a empresa vai deixar ela primeiro ter um impacto e perceber que agora a necessidade de fluxo de caixa dela aumentou, que ela talvez não tenha dinheiro para cumprir todos os compromissos, para daí ela pensar na modelagem do negócio. Então a gente entende que as empresas deveriam estar trabalhando desde já nessas modelagens, uhum. né? Até porque, no mínimo, eu deveria projetar, como você falou, né, Deia? Qual é o impacto da perda desses benefícios? Então, tem, por exemplo, em Minas Gerais, tem empresas que têm os benefícios lá do ICMS, elas conseguem comprar com uma alíquota reduzida do ICMS ou até mesmo sem pagar ICMS. Não vai poder mais. A hora que a IBS entrar, vai entrar cheia. Né? É claro que vai ser Sim. gradual a entrada Uhum. da IBS. Mas qual é o impacto disso para o meu negócio? E tem algumas empresas, que ainda bem que algumas estão mais adiantadas, que estão pensando assim: e qual é o impacto disso para minha cadeia? Exatamente. Depois eu ia puxar esse ponto, porque não é só eu, né, Não é só mas eu. eu tenho meus fornecedores. E se meu fornecedor não consegue sustentar, como que isso impacta pra mim? Então tem que olhar toda a cadeia, Toda a né, cadeia. Rafa? A gente estava até discutindo, né, Déia, assim, ó, essa semana, empresas que têm, que fazem mapa da cadeia de Hum. fornecimento e falam, ok, eu tenho meus fornecedores Prime, que Uhum, não vivem apenas de mim, uhum, mas eu tenho uma série de fornecedores que dependem muito de mim e que estão eventualmente até alavancados. E se o uhum. cara já está alavancado num cenário atual, como é que ele estará num cenário da reforma tributária, né, onde ele não terá mais esses benefícios para ele aplicar? Sim. Então, esse cuidado com a cadeia de fornecimento ele é fundamental. Até porque, daí, né, é aquilo que a gente tinha falado do split payment. Tem um racional no split payment que ele vai demandar mais caixa das empresas. Ai, agora nós vamos entrar. Presta bastante atenção nessa parte, porque essa parte é onde vai doer no bolso, né, É Rafa? fundamental essa. É fundamental, tá diretamente relacionado à sobrevivência dos negócios. Isso, essa, Então essa é a parte que é mais complexa. explica o split aí, que é o complexo do negócio, mas é onde vai doer no bolso. Legal, eu vou tentar explicar. Lembra como a gente fala assim, né? Explica pra vó, assim. É uma criança de 5 anos, apesar Isso, que hoje em dia as crianças de 5 anos usam chat GPT. é verdade. Então não dá para fazer assim, né? O que acontece hoje, né, Deia? No modelo atual, a maior parte das empresas, elas acabam, quando elas compram uma mercadoria, por mais que elas ainda não pagaram o fornecedor, elas já tomam crédito, Uhum, e quando elas pagam o governo do que elas vendem, elas já pagam só a diferença. Então o que acontece é o seguinte, ela paga para o governo lá o R$ 3, por exemplo, de tributos, e ela está pagando R$ 1 para o fornecedor. Então ela paga 3 para o governo, e ela tomou o crédito antes de pagar para o fornecedor dela. Então, nesse modelo, quem acaba recebendo um pouco de forma mais tardia é o próprio governo. uhum, Por quê? Porque o governo está permitindo que, no modelo atual, antes mesmo de ele receber, eu me aproprie de créditos para descontar uhum, do que eu vou pagar. uhum, De uma forma tão simples é isso. Por que isso? Porque hoje cada empresa é responsável por fazer essa apuração do que eu comprei, estou acreditando, do que eu vendi, estou debitando, uhum, e no final gera a conta do que eu pago, independente do imposto, né? uhum, PIS/COFINS, ICMS, enfim. uhum. No modelo novo, não vai mais depender de mim. Sabe como é o imposto de renda hoje? Que a gente entra lá para fazer Já vai declaração gerar lá, online, né? já está tudo pronto, né? A gente olha e fala, não, isso aqui sim, isso não, complementa aqui. No modelo novo com o split payment, a gente vai ter o que nós chamamos de operação assistida.
Então vai ser tudo baseado em nota, o governo vai controlar, você vendeu, vendeu. Tá bom, mas além de vender, você pagou? Porque eu não vou te dar crédito de algo que você não pagou. Então, o governo está fazendo todo um controle através de nota fiscal eletrônica e sistemas bancários para que essas informações convirjam, né? Eu não vou entrar em detalhe, mas é tudo baseado em evento de nota fiscal eletrônica, toda a rastreabilidade, não tem como fugir. E o governo, inclusive, ele sabe que quando eu vender para ti uma mercadoria de R$1.000, ele sabe que, opa, desses R$1.000, 9,4 é CBS. Então, a hora que a DEA pagar, não vem mais R$1.000 para mim. Vem só o líquido. O governo já recebe aquela diferença. Então, como não passa mais pela minha empresa os R$1.000, eu não posso contar com esse dinheiro do caixa que eu usaria para pagar imposto e que às vezes eu uso para outras coisas. Eu às vezes atraso imposto, eu faço uma série de aspectos, eu não posso mais contar com esse dinheiro. Então, isso é o que a gente tem falado, que isso vai impactar o caixa das empresas. Com certeza. E nesse primeiro momento, né, entra em vigor, a partir de 2027, esse cruzamento priorizando Pix e boleto já, né? Sim. Então, olha como é importante essa temática que a gente está conversando, né? Então, a partir de 2027... A partir de janeiro de 2027, o governo já vai fazer o cruzamento das notas com os boletos e com o Pix para entender... Qualquer movimentação bancária. Movimentação bancária, já vai lá e já vai deduzir o imposto na lata, esse dinheiro não vai vir pro seu caixa. Você não vai conseguir trabalhar com esse dinheiro, você não vai conseguir enrolar o governo, já vai estar com o imposto pago. É isso. Isso significa bastante para os negócios, né, bastante. Rafael? Porque todos nós conhecemos, né, daí, eventualmente uma empresa que fala assim, poxa, eu recebi aqui do meu cliente, eu tenho que pagar o imposto lá no 15º dia do mês subsequente. Não. Tinha um tempo grande ali, né, para eu uso às vezes esse caixa, dinheiro, né? deixa rolar multa e juros para fazer outra coisa. Agora isso não vai mais ser possível, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro já foi retido lá direto no meu cliente que pagou, né? E isso já vai ser a partir de janeiro, né, Deia? Pro CBS. E já vai responder por 9%. A gente tá imaginando que tá saindo por volta de 9,4% alíquota, né? Já se falou em 8,8%. Então, e imagina que a empresa... Uma faixa de 9%, então, para ficar com esse número na sua cabeça. Com esse número na cabeça. E esse é o federal, né? O tributo, que ele é estadual ou municipal, que é a IBS, ele começa em 2028, né? Então, aliás, 27 e 28 zerado, em 28 começa... até que lá na frente, em 2032, ele esteja em 17,7%. Então, a gente tem aí uma carga tributária mais ou menos de 30% que deve ser aplicado dentro desses tributos, desses dois grandes tributos que a gente está falando, né? CBS e IBS. Né? Claro que o valor do tributo varia conforme, né, o produto, segmento, etc e tal, que a gente está falando de números gerais, né? Não, essa é a mágica. A mágica também, isso é uma coisa que vai ajudar muito, é uma alíquota única. Então, a gente sabia muito disso na época, né, Deia? Pô, antes eu tinha que ficar aqui controlando. Lembra? Eu vou pegar um exemplo assim, empresas que têm varejo. Então, eu vou dar um exemplo da cerveja. Compra cerveja para vender cerveja. Lá no sisteminha do mercado que vende cerveja, né, ou do bar, tem que controlar o ICMS da substituição tributária, né? Então, o cara tem que, putz, não, mas qual é a substituição tributária de cerveja? Daí vem a pergunta, mas é de 600 ou de 900 ml? Ou é 1 litro, né, litrão? E aí cada um tem um tributo diferente. Não tem mais isso. Aí você fez essa mesma pergunta que eu, e aí ficou com a dúvida. Tá, então eu vou pagar mais imposto? Não, tem um outro mecanismo que começa a rodar por fora, né? Na tangente aí, que é o crédito e débito ali no final das contas, que daí as empresas conseguem diminuir o impacto em relação ao pagamento do imposto. Mas o que eu quero deixar claro aqui que o Rafael trouxe para nós é, em 27 já começa a rodar o CBS. Paralelo, né? Começa a rodar em paralelo, então você vai trabalhar com 2 modelos ainda um tempo, né? Isso é bem importante, você tem que trabalhar sua operação para sustentar 2 modelos. O ICMS continua, rodando, né, Deia? Até virar, né? Não lembro exatamente as datas, mas aí tem as fases que vai cronogramas. virando. Então o próximo ano é um ano bem desafiador, porque é um ano que você vai ter já o split rodando, mas paralelo com a sua operação ainda com os outros impostos sendo calculados. Então, você tem que pensar realmente como que você vai suportar seus processos e a tua tecnologia para fazer isso rodar. Mas, falamos de um monte de coisa difícil, né? Sim, trouxemos as dores. Não, né? Não vou falar coisa ruim, mas vários desafios aí que tem que ser refletido. Mas o que pode ter de bom nisso tudo que a gente tá falando, né? Tem coisas que vêm, se você souber usar e estiver preparado para isso, para beneficiar a indústria. Sim. Então, explica um pouquinho isso, porque Legal. Esse é o grande mote dessa reforma. Lembra lá no começo, nós falamos sobre isso, né? A reforma veio para igualar, para facilitar. Então, como isso pode ser feito, né? Como que a reforma pode trazer alguma coisa boa, alguma competitividade, né, Deia? Não, legal, Deia. Assim, ó, acho que até... acho que tem 3 pontos que normalmente a gente conversa, né, sobre reforma tributária. E eu diria que os 2 primeiros
eles têm sido mais relevantes do que o terceiro. E que o terceiro eu vou comentar que é o principal, né? Então, primeiro, na reforma tributária vai ter uma ampliação da tomada de créditos. Então, por exemplo, né, nós que somos prestadores de serviços, até então, por exemplo, a gente tem lá fornecimento de tecnologia ou serviço de consultoria, a indústria não toma crédito, porque não é uma atividade que está vinculada lá na produção. Agora acabou, isso vai poder tomar crédito, então a gente também vai ter essas mesmas alíquotas como prestador de serviços e a indústria toma crédito. Então, a gente tem chamado isso de ampliação da base de créditos. Então, o que se aposta é que essa ampliação da base de crédito possa reduzir o efeito das alíquotas da saída, né? Só que, veja, essa ampliação da base de crédito, ela é boa? Ela é interessante, a empresa tem que revisitar essa tomada de crédito. A maior parte das calculadoras de reforma tributária que a gente vê aí se a gente procurar no Google calculadoras da reforma, vai tentar olhar muito esse aspecto da ampliação da base. Mas esse efeito da base, para quem tem indústria, enfim, ele não é tão grande quanto os outros que a gente tem, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, né, outros aspectos que a gente está falando, então, pegando qual é o grande elemento que a gente tem aqui, né? A questão de você conseguir não exportar imposto. Então, lembra que a gente estava falando lá no início, né? Que a prerrogativa de eu não exportar imposto, ela não é um modelo tributário atual ou anterior. Ela é algo que ela é uma estratégia que praticamente todos os países da OCDE utilizam. Então, olhando o Brasil, né? Que é um país que ele quer entrar na OCDE, enfim, a reforma tributária, ela mantém o que nós tínhamos em regimes especiais, mas com uma mudança muito significativa. Os regimes especiais que a gente falou lá atrás deixam de ser regimes especiais e eles viram regimes de aperfeiçoamento. Por quê? Porque agora a Receita mesmo tem declarado que esses regimes eles podem ser utilizados não apenas para eu tirar um imposto de importação, mas se eu vou exportar um produto, eu também deveria evitar que esse produto tivesse IBS e CBS ali dentro. Eu não quero exportar IBS e CBS, né? A Receita não quer que a gente exporte IBS e CBS, por quê? Porque o Brasil perde competitividade, né? Eu vou ficar pior que os outros. Então, os regimes especiais, principalmente o RICOF, que eu havia comentado, e até uma modalidade de drawback que é a suspensão, eles têm essa prerrogativa de que eu consigo utilizar esses regimes, tanto no que eu importo quanto no que eu compro no mercado local, para que eu isente o IBS e a CBS de tudo que eu compro e que estiver destinado à exportação. Então imagina que, né, Déia, uma empresa que exporta 30% da sua produção, significa que ela reduziu a sua necessidade de caixa de forma significativa, porque ela pode pegar um grande pedaço disso na cadeia de fornecimento dela e ela vai conseguir demandar menos caixa, não só dela, mas também da cadeia de fornecimento. Então, aqui é um ponto interessante, né, porque e esse é um elemento que a gente tem usado muito da nossa plataforma e do nosso time para a indústria, que é o seguinte, às vezes a empresa está falando, ela olha e fala assim, poxa, perdi o regime que eu tinha aqui em Minas, não vou ter mais TTD em Santa Catarina, eu não vou ter nada para utilizar. Aí a primeira pergunta que a gente faz é, você exporta dela? Não, eu não exporto, então não serve para mim. Não, mas peraí, para quem você vende? Ah, eu vendo para aquela multinacional. Legal, essa multinacional ela exporta? Ah, eles exportam 40%. Então, dependendo do teu volume de fornecimento, você indiretamente exporta. Então, o que a gente tem cada vez mais trabalhado é que os regimes de fornecimento, de aperfeiçoamento, eles também se aplicam àquilo que você vende que vai ser exportado. Então, esse é o grande desafio da aplicação de tecnologia, AI, Big Data, por quê? Porque a empresa ela pode tanto vender no regime do cliente dela, mas ela também utilizar isso como lastro para ela fazer regime no que ela compra. Então, eu sei que é algo complexo, mas a partir do momento que a empresa utiliza isso que ela vende com o exportador, e ela consegue ter esse tracking que a gente havia falado, a empresa ganha muito competitividade. E isso faz com que seja uma competitividade que nem se compara à ampliação da base de crédito da IBS e da CBS. Legal, olha, aqui tá, eu acho que um ponto que eu queria reforçar bastante dessa nossa conversa, né? A gente tá falando nessa nivelação do jogo interno, né? Aqui dentro do Brasil, tá todo mundo aplicando as mesmas alíquotas, tirando os diferenciais setoriais e de estado, então tá todo mundo jogando o mesmo jogo. Então você que não tá exportando, primeira coisa, começa a pensar tem que achar algum laço de exportação. Beleza, eu não tenho ainda, né? Não abri mercado internacional, né? Fica uma questão para você estudar estrategicamente se não há oportunidade. Mas não tendo, dos meus clientes, né? Olha a sua cadeia e avalia se não tem exportadores na cadeia. Que você pode se beneficiar. E aí vamos entender esse racional por trás, né? O que se espera com isso? É, de novo, o Brasil incentivar a exportação. Exato. É tornar os nossos produtos mais competitivos para fora. Então, por isso que esse movimento é muito importante e que você tem que fazer essa reflexão no seu negócio para poder fazer o uso do drawback, do recoff, enfim, né, dos regimes de aperfeiçoamento, né, que para de fato conseguir se beneficiar desse crédito, né, que está aí na mesa. É o crédito, não? Como é dessa isenção, né? Isenção. Dessa suspensão ou isenção, né? Legal. E uma coisa que é interessante, né, Déia? Então,
vamos supor que eu venda para um exportador e eu consigo vender para ele dentro do regime dele, né, R$ 1 milhão. Eu vou poder usar 2 milhões para suspender a minha compra. Então, olha o ganho que eu passo a ter de caixa, é o dobro do que eu forneço. Então, essa ferramenta de regimes de aperfeiçoamento, ela praticamente vira quase que a única grande estratégia que sobra, uma vez que todo mundo está igualado no mesmo jogo, né? E quando a gente pega, por exemplo, grandes exportadores, daí é bem interessante, assim, ó, porque tem várias formas de você utilizar isso de uma forma estratégica, né? Então, nós temos clientes que, assim, o cara tem um grande volume de exportação, e boa parte do que ele consegue ter de redução de custo, ele não direciona para o produto exportado. Ele direciona para a margem do nacional e ser mais competitivo no nacional. Então, tudo vai depender de como é que é o mapa de competição, né? Poxa, eu tô... A tua análise de portfólio, De né? portfólio. Meu portfólio é super competitivo na América Latina. Eu não tenho problema de preço aqui. Então, Mas eu posso usar para o mercado nacional. Para o mercado nacional, né? Lembrando que o Brasil é um país continental, de proporções continentais, é um público gigante, né? Um dos 10 maiores países do mundo. Então, eu posso fazer esse planejamento, né? E aí é um ponto que a gente coloca, olha, então, sob essa perspectiva, já reparou que quanto mais você exportar, mais barato, se você usar essa ferramenta, mais barato vai ser o seu produto aqui no Brasil? Então você deveria estar fomentando. Se tiver uma boa estratégia, né, uma boa modelagem, tu vai fomentar a tua competitividade nacional com a competitividade internacional. Com a competitividade internacional. Então, ótimo ponto. E tem outra coisa que tu falou bastante, que tu trouxe também, Rafa, que eu queria reforçar, é que o Brasil também está abrindo muitos acordos internacionais estratégicos, né? Então, Mercosul, Singapura, a própria acordo com a Europa, enfim, traz um pouquinho dessas, para abrir o horizonte aí do que tem para os empresários pensarem em mecanismos de poder fazer essa exportação acontecer, já que a gente está, né, num momento de boas negociações também. Já que a exportação ela é a base para tudo, né? É o que a gente está fomentando aqui nessa conversa, né? Isso, perfeito, ideia. Acho que até o Brasil, né, até se a gente for olhar um pouco do cenário macroeconômico do Brasil, assim, o Brasil ele sempre foi um país um pouco mais fechado, né? Nossa região inteira ela foi um pouco mais fechado. A gente não teve tão cedo uma política tão aberta como o México, o próprio Chile, né? É claro que é muito mais fácil para o Chile, que talvez tem pouca produção, né? Ele é um grande exportador de commodity. O Brasil não. O Brasil tem política industrial, tem uma série de aspectos. Mas o Brasil, ele até então, ele tinha um rol de acordos muito fechados na região do ALAD, que é essa associação aqui que vai até a América Central. Então, a gente tinha muitos acordos até ali. Significa que a gente pode enviar e receber mercadorias, desde que elas sejam consideradas brasileiras, sem pagar imposto, né? Então, é um pouco desse contexto. E agora o Brasil começou um movimento, né? Já tem alguns anos que a gente tem um acordo muito forte com o México também, né? E que a gente começou um movimento mais ampliado. E um desses acordos, é o acordo que ele é tão falado na mídia, que é o acordo do Mercosul-União Europeia. Então, não se aplica só ao Brasil, se aplica aos nossos, né, Paraguai, Uruguai e Argentina, e que esse acordo ele já está em vigor. Então, esse acordo, na verdade, ele passou a valer em 1º de maio, e em 1º de maio a gente fala que ele entrou em vigor, mas o que entrou em vigor foi a parte apenas tributária do acordo, porque vocês sabem que teve uma série de coisas, né, lá no parlamento da União Europeia, onde ele foi questionado judicialmente, mas já foi feita uma estratégia para a parte tributária passar a valer. Então, desde 1º de maio, empresas que exportam para a União Europeia, desde que o seu produto seja considerado originário, né? Então, os acordos têm uma parte técnica que eu vou olhar para essa caneca e dizer, essa caneca é brasileira? Ah, depende, o vidro que eu comprei, ele veio de fora, mas outro componente veio de dentro. Então, existe uma técnica para você dizer se esse produto é originário ou não. Desde que ele seja originário, eu posso exportar para a Europa dentro de um cronograma de desgravação. Então, foi acordado um cronograma de desgravação que esse produto vai entrar lá naquele mercado de destino pagando menos imposto, ano após ano, com um imposto menor. Né? Na prática, a maior parte das coisas que a gente exporta já está com um cronograma de desgravação quase que zero. O que a gente importa, não, porque lá eles são mais abertos do que a gente, essa é uma realidade, né? A União Europeia ela é mais aberta em termos de acordo que o Brasil, então o Brasil colocou um cronograma para que, eventualmente, coisas que possam impactar demais a competitividade da indústria nacional, o imposto foi se reduzido ano após ano. Então, o que a gente está vendo, né, Deia? O Brasil cada vez mais buscando esses acordos, né? A União Europeia é um grande mercado, né? É um grande mercado, apesar que a gente está bem equilibrado em termos de indústria de transformação com eles, né? Apesar que a indústria de transformação ela não é tanto de tecnologia, é muita transformação também dessa parte de agronegócio, enfim, mas é onde nós somos mais competitivos hoje. Então, fizemos um acordo com o Mercosul, estamos negociando, né? Acho que, na verdade, já foi negociado o acordo do EFTA, que é Suíça, né? Alguns países dessa região que não estão na União Europeia, alguns países da Europa, né? E também a parte de Singapura. Então, a gente deve ter uma série de coisas que hoje o Brasil também traz de Singapura que deve entrar nesse acordo. E as empresas, elas têm também olhar esse aspecto, né? A gente falou agora que as empresas têm que exportar, né? Então, quais acordos que o Brasil já tem que eu posso explorar?
E quais acordos que o Brasil está negociando? Poxa, Uhum. talvez hoje eu não estou exportando, mas os meus produtos estão listados nesse acordo? Uhum. Porque se estiver, né, a gente pode ter uma grande ferramenta de competitividade. A gente começou a falar agora da negociação com o Japão. Uhum. Então, o Japão é um grande player asiático, tem muita coisa de tecnologia que entra no Brasil com acordos bilaterais. Então, é engraçado que a gente nunca pode olhar uma coisa só, né? Temos que Uhum. olhar a reforma tributária e o próprio Isso. acordo, como é que ele pode virar uma ferramenta conjunta de competitividade. Ótimo ponto. Muito bem, gente, vamos encaminhar para o fechamento aí do nosso episódio. Eu quero aproveitar aí que a gente falou várias coisas complexas, né, nesse papo. Tentei extrair bastante coisa da cabeça do Fazer o mais simples Rafael, possível. tentar fazer o mais simples possível, mas eu vou fazer um resuminho aqui de alguns pontos. E Rafael complementa se eu esquecer de alguma coisa, né? Primeira coisa, reforma vai entrar em 2027, Isso. nivelando o jogo para todo mundo, né? Sai os benefícios estaduais e setoriais, todo mundo entra com a mesma alíquota. Exatamente. Resumindo, esse é o jogo. O ICMS, né, Déia, vai ser gradativo, mas ó, já tem o CBS para o pessoal aprender como é que vai jogar. E o CBS vai começar ano após ano aí a entrar no ar também. Boa. Então, mais um ponto que ele trouxe muito importante. Tem esse paralelismo também que vai acontecer, que gera uma complexidade, né, de negócio, processo, apuração e etc e tal, que você tem que pensar em 2027. Adicionado a isso, ainda temos o split payment que vai já descontar o imposto no pagamento. Então, você não vai ter esse crédito para trabalhar ali na sua empresa, né? Não vai ter esse caixa entrando ali para você pagar o imposto depois, não. Pix, boleto, transações bancárias já vão cruzar com nota fiscal e já vai gerar essa dedução de imposto ali no momento do pagamento. Perfeito. Então, primeiro ponto. Mas aí é só coisa ruim, ideia? Não é só coisa ruim. Aí a gente olha para a perspectiva da exportação e da cadeia, né, relacionada à cadeia produtiva que trabalha com exportação. Porque aqui vai ter um grande benefício, que são os regimes de aperfeiçoamento. Esqueci o nome, regime de aperfeiçoamento, onde você vai poder, né, não pagar o imposto, né, ter essa dedução do imposto, porque você está exportando, né, seja diretamente ou indiretamente, se você é um fornecedor, né, que faz essa exportação. Então, olhar isso com bastante estratégia, porque isso pode ser o motor da competitividade no mercado nacional, inclusive, né? Se você tiver um produto competitivo internacionalmente e essa margem, você pode estar trabalhando seu portfólio ali para poder jogar, né, essa margem para os produtos nacionais. Bom, esqueci alguma coisa importante? Foi um excelente resumo. E aí temos ainda o acordo, né? E aí, para fechar, né? Olhar a exportação com bastante atenção, porque o Brasil está se movimentando internacionalmente para importantes acordos. Já tem o Mercosul, Europa em vigor, né? Mercosul, Singapura e outros que a gente falou aí, onde você pode estar se beneficiando dessa compra aí, né? Importação e exportação para esses países que têm acordo. Então, falamos de coisas difíceis e desafiadoras, de coisas boas que podem ser aproveitadas, né? Então, oportunidades, ameaças, né? Aquela boa e velha matriz SWOT. E para fechar, Rafa, como que a Becomics pode ajudar aí os nossos ouvintes aí? Faz um resuminho, um pitch aí para eles procurarem vocês se precisarem de alguma ajuda. Legal. Então, falando direto pro pessoal, né? Acho que a gente tem investido muito, né, Déia, dentro de uma visão para que a gente entende que o conceito de regime de aperfeiçoamento ele ainda pode ser ampliado muito, e a gente vê que essa ampliação pode fazer com que toda a nossa matriz econômica seja favorecida, né? Principalmente fazendo com que as indústrias se fortaleçam, contratem mais, desenvolvam novas cadeias de fornecimento. Então, a gente acredita muito nesse propósito, né? E para que a gente consiga fazer esse objetivo, a gente entende que a gente precisa fazer com que os regimes de aperfeiçoamento sejam mais leves. Eles sejam que as empresas consigam rodar elas de forma mais fácil, porque o grande fim da empresa não é rodar regimes de aperfeiçoamento, da nossa empresa Isso. Mas a gente sabe que quem tem uma indústria, né, como a gente falou agora, de agronegócio, o cara quer pegar a melhor semente, cuidar lá, gerar o produto da melhor forma possível. Então, para isso que a gente tem trabalhado muito, né, através de tecnologia. A nossa plataforma, que a gente está lançando agora uma nova versão para o mercado, ele tem esse grande objetivo de fazer com que a gente integre essas indústrias de uma forma cada vez mais leve, mais fluida, mais ágil, com uma série de aplicações de IA para que a gente consiga fazer com que esse tema tão pesado seja de um uso mais facilitado pelas empresas, levar conhecimento para toda a indústria. Então, a gente tem esse grande objetivo e a gente mede principalmente o nosso sucesso na Becomics pela quantidade de eficiência de custo e de caixa que a gente gera para os nossos clientes. Então, a gente fala que esse é o nosso OKR mestre, que é o que eu tinha comentado aqui antes, né, Déia? Poxa, gerar 15 bilhões de redução de custos para a indústria na nossa vida, 20 bilhões de redução de caixa. Então, esse é o nosso grande guia. Então, esperamos que com a reforma a gente possa exponenciar essa geração de resultado. Então,
fica aí o convite para que o pessoal conheça a Bicomics, né? Através da Confound. Muito bom, Rafa. Então, fechando aí, né? Falamos sobre a reforma e como isso vai nivelar o jogo. Acho que é bem importante para você que está nos ouvindo, se ficou com um ponto de interrogação na cabeça, procura lá na Cofound, né? Coloca lá no nosso chat no Instagram Radar, a gente envia um diagnóstico para você poder fazer uma fotografia da sua empresa. Acho que isso é bem importante. Para a gente conseguir planejar, você tem que saber onde você tá, né? Senão você não consegue chegar em lugar nenhum. Então manda Radar, a gente envia um diagnóstico para você consegue aí fazer essa avaliação e conte conosco, conte com a Becomics, né? Os desafios estão aí, nós estamos aqui para apoiar você. Muito obrigada e até o próximo Cofoundcast.